Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Engenharia Legal. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na última aula estudamos então alguns conceitos de engenharia legal com relação ao incêndio e chegamos lá num dos conceitos que é o backdraft ou backdrop, onde ocorria uma explosão de fumaça acrescida de uma onda de choque, em decorrência de uma ignição explosiva em um ambiente confinado após reintrodução de oxigênio. Hoje estudaremos especificamente as explosões, os explosivos, os artefatos explosivos, suas classificações e toda sorte de conceitos com relação a explosões, explosivos. Começando então, precisamos compreender a diferenciação que ocorre dentro do próprio conceito de explosão. O que raios é uma explosão, se não uma reação simultânea entre o combustível, o comburente e o calor? Retomando apenas, o combustível, o comburente e o calor são partes que compõem o tetraedro do fogo, combustível. Quanto maior a superfície, maior e mais rápida a queima. O comburente é sempre o oxigênio, calor e, por fim, a reação em cadeia ou o flashover, que é basicamente o que acaba realimentando o próprio tetraedro do fogo. Então, a explosão é uma reação simultânea de todos esses componentes. Quando tudo acontece ao mesmo tempo, explode, não é mesmo? Só que não é tão simples assim, né? Porque a explosão ela pode ser ocasionada por uma detonação ou por uma deflagração. E qual é a diferença? A diferença é que a detonação é uma combustão por oxidação instantânea. Nós temos um aumento da energia, da temperatura e da pressão instantaneamente. Dela decorrerá uma onda de choque. Independe de pressão, temperatura e O2 externos. E alguns exemplos, então, de explosivos que utilizam, que são oriundos de detonação, são o TNT, o ANFO, que é basicamente óleo mais nitrato de amônio, em emulsão, e a dinamite. Estamos diante, então, de casos onde a velocidade da explosão, da combustão, será de 2.000 metros por segundo. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, a detonação é uma combustão por oxidação instantânea. Tudo acontece ao mesmo tempo, e dela decorrerá uma onda de choque. Agora, a deflagração é uma fase difusa, progressiva e lenta. Na deflagração, nós temos uma menor pressão. A deflagração, ela depende de oxigênio, pressão e temperaturas externas. E ela vai ocorrer, então, com gases, vapores e pó de silo. Então, a principal diferença entre um e outro, entre a detonação e a deflagração, é que a deflagração é lenta, ela é progressiva, ela é difusa. E ela é dependente do oxigênio, da pressão e da temperatura. Enquanto que a detonação, não. Na detonação, ela é instantânea. Ela independe da pressão, temperatura e oxigênio. Agora, com relação ao artefato explosivo. O artefato explosivo, basicamente, é constituído por uma fonte, onde estará incluso, então, o seu sistema de iniciação, mais um mecanismo de acionamento e mais uma carga explosiva. Então, todo artefato explosivo é composto por essas três partes: uma fonte, um mecanismo de acionamento e uma carga explosiva. E agora precisaremos, então, classificar os artefatos explosivos. Um artefato explosivo ele poderá ser baixo explosivo ou alto explosivo. Se ele for baixo explosivo, nós estaremos diante de um artefato que utilizará para sua explosão o meio da deflagração. Perceba, se é baixo, ele vai utilizar a deflagração. Por quê? Porque ele é baixo, ele é lento, ele é progressivo. Então, vamos lembrar dessa forma. Será, então, por deflagração. O que vai ocorrer, então? Uma redução da temperatura, um aumento do período de queima. Por exemplo, a pólvora. A pólvora ela é composta por nitrato de potássio, 75%, carvão, 15% e enxofre, 10%. Então, um exemplo de artefato explosivo do tipo baixo explosivo é a pólvora, uma vez que a pólvora ela é deflagrada. Ela é progressiva e lentamente realizada a sua queima. Agora, estudaremos os autoexplosivos.
Um autoexplosivo, então, ele irá ocorrer por detonação, e a detonação é algo imediato. Retomando, a combustão por oxidação instantânea, independente de pressão, de temperatura e de oxigênio, vai ser detonado. Então, autos explosivos são oriundos de detonação. E eles serão primários ou secundários. Se ele for um autoexplosivo primário, ele será um intermediário de iniciação, sensível a choque, calor e fricção. Que basicamente ele é um intermediário, é aquele que vai gerar depois a detonação no explosivo propriamente dito. Os explosivos propriamente ditos são os autoexplosivos secundários, ou seja, autoexplosivos de ruptura. Eles têm elevada brisância. O que raios é brisância? Senão a velocidade para atingir a pressão máxima. Então, quanto maior a brisância, maior a velocidade para atingir a pressão máxima. E um exemplo deles são a nitroglicerina, que é o equivalente ao dinamite. Desensibilizada. É isso. Alguns iniciadores, então. Lembrando lá, intermediários de iniciação, um autoexplosivo primário intermediário. Alguns iniciadores são azida de chumbo, fulminato de mercúrio. Alguns reforçadores, ou boosters, estão entre o iniciador e a carga principal. Então, entre o iniciador e a carga principal, que é o explosivo. Serão o RDX, que é composto pela dinamite, um tipo de nitroglicerina, e o nitropenta, a nitropenta. O que raios é o RDX? Você deve estar se perguntando. Eu também não sabia. Então fui pesquisar e descobri que o C3 e o C4, o C3 é amarelo, o C4 é branco. O C3 e o C4, que são muito conhecidos dos games, eles são basicamente um reforçador ou um booster. Eles são um tipo de RDX. Não são propriamente dito o explosivo, o autoexplosivo secundário de ruptura, porque o autoexplosivo secundário de ruptura, ele é a carga principal, ele é o TNT. E perceba, o TNT, ele é pouco sensível. Estes outros são mais sensíveis que ele, os iniciadores e os reforçadores são mais sensíveis do que o explosivo principal de ruptura. Então, basicamente, são essas as diferenças entre autoexplosivos. Os primários e intermediários são de iniciação, poderão ser a azida de chumbo, fulminato de mercúrio. Entre os iniciadores e a carga propriamente dita, que é o explosivo secundário, que é o autoexplosivo secundário de ruptura, nós teremos reforçadores ou boosters, que são aqueles conhecidos, amplamente conhecidos como o C3, que são os amarelos, e o C4, que são os brancos. E depois, propriamente dito, então, teremos o autoexplosivo secundário de ruptura, que é a carga principal, que é o TNT, e este é pouco sensível. Com relação à explosão, nós vamos ter os efeitos primários e os efeitos secundários. Quais são os efeitos primários? A onda de pressão positiva. Então, a partir da explosão, nós temos uma onda de pressão positiva. Será mais rápida e mais destrutiva. Então, primeiro explode tudo. Enquanto está explodindo, uma onda de pressão positiva está se alastrando. Ela vai ser mais rápida e mais destrutiva. Depois que essa onda ela se alastra, ela empurra o ar, esse ar depois ele vai ter que voltar. E nós teremos uma onda de pressão refratária negativa posteriormente. Ela vai ser menos destrutiva, perceba, porém ela será mais longa. Então, explode muito rápido e depois volta devagarzinho. E quando volta devagarzinho é menos destrutivo do que quando explodiu a primeira onda. Apenas decore que a onda de pressão positiva é mais destrutiva. Pronto. Ainda com relação ao efeito primário, nós temos a questão da fragmentação e um efeito térmico incendiário. E os efeitos secundários de uma explosão são variáveis. Basicamente é isso. Com relação ao uso da onda de choque, efeito Monroe, quanto maior a pressão, será usado em implosões, efeito bazooka. Basicamente, nós estamos então concentrando a pressão para realizar uma implosão. Então, os explosivos serão direcionados para um mesmo ponto, de modo a promover essa onda de choque centralizada em um único ponto. Então, estaremos diante de um efeito Monroe, que é aquele que é utilizado em implosões. Ainda com relação ao local de explosão, nós teremos um perímetro interno e um perímetro externo. O perímetro interno é aquele que irá estar ao redor do centro da explosão. E nós teremos um
perímetro externo, que é aquele que estará 50% mais que a distância entre o centro e o último vestígio. A partir desses dois perímetros, nós iremos atribuir áreas de segurança, uma área de segurança e uma área de mídia. Vamos ao exemplo. Supondo que a explosão ocorreu neste perímetro. O local delimitado onde ocorreu a explosão é o perímetro interno ao redor do centro da explosão, basicamente aqui. Supondo que vestígios que estavam no centro da explosão foram parar neste ponto, a 20 metros do local do perímetro interno. Então, a partir deste ponto, será calculada então a distância entre o ponto de explosão e o vestígio mais distante. A partir disso, será traçado então um perímetro externo com base nessa distância. O perímetro externo será 50% mais que a distância entre o centro e o último vestígio. Se a distância entre o centro e o último vestígio foi de 20 metros, aqui nós teremos que criar um perímetro ainda de 50% esse valor. Então, esse aqui foi 20 mais 10 metros. A partir deste momento, então, será traçado um perímetro externo, totalizando, então, do ponto da explosão até esse perímetro externo, 30 metros. Uma vez que o perímetro interno é lá uma área ao redor do centro, a distância até o último vestígio encontrado foi 20 e, portanto, a distância para o perímetro externo será 20 mais 10, mais 50% desse valor. Depois dessa área, desse perímetro externo, serão criadas, então, as áreas de segurança. Primeiro teremos ainda uma área de segurança e depois uma área para a mídia. E basicamente é assim que funciona quando temos um local de explosão. Por fim, alguns conceitos com relação à gasolina. A gasolina tem um ponto de fulgor ou flashpoint de 37,7 graus. Ela é um líquido combustível de classe 1, segundo a NR20. Se mais de um tanque estiver ligado ao mesmo respiradouro, ele deve ter diâmetro maior que os que estão ligados a ele, segundo a NB98. E este tanque deverá estar enterrado a 3,5 metros do solo. São algumas questões com relação a postos de combustíveis e diversos tanques. Então, geralmente, o posto de combustível ele tem mais de um tanque. E só que eles ligam o respiro de cada tanque desse, eles ligam um no outro. E aí, o diâmetro do respiro que vem de um tanque se conectando ao diâmetro que vem do outro tanque, geralmente vão ser o mesmo diâmetro, né? Só que nessa ligação, nesse T que eles fizerem, o diâmetro do cano que faz a ligação nesse T tem que ser maior. Não pode ser o mesmo diâmetro do respiro que vem dos diversos tanques. Então, ele deve ter um diâmetro maior, segundo a NB38. Porque senão, vai explodir. Basicamente é isso, em decorrência do ponto de fulgor ou flashpoint que pode vir a ser atingido. E este foi, então, os conceitos da engenharia legal com relação à explosão, conceitos de detonação, deflagração, as partes de um artefato explosivo e sua classificação como baixo explosivo, alto explosivo, os efeitos primários e secundários e os perímetros e áreas que ocorrem em local de explosão.